E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Rudinei e no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo sobre o fundo imobiliário BARRE11. Vou te mostrar todos os pontos positivos e também os pontos negativos deste fundo imobiliário. Mas antes, eu já quero pedir, caso você não seja inscrito aqui no canal, que você já se inscreva e também ative o sininho das notificações. Eu estou postando vídeo de segunda a sexta às 18h30 e aos sábados às 10 horas da manhã. Então é muito importante que você ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E se você gostar desse vídeo, se eu te ajudar de alguma forma, eu peço que você também deixe o seu like para ajudar esse canal a continuar crescendo e levando o conteúdo de investimento para cada vez mais pessoas, beleza? Então agora, vamos lá para a tela do meu computador e eu vou te mostrar tudo sobre esse fundo imobiliário. Então vamos começar aqui o vídeo com as informações gerais sobre o fundo imobiliário. Então, fundo imobiliário BARRE11, BARRI11. Ele teve seu IPO em junho de 2019. Ele é um fundo do tipo papel, do segmento de títulos e valores mobiliários. A taxa de administração, aqui eu já acho o primeiro ponto negativo deste fundo. Ele tem uma taxa de administração um pouco mais alta que os outros fundos, né? A gente tem aqui 1,30% ao ano de taxa de administração. Ele não possui taxa de gestão, mas ele possui uma taxa de performance, de 20% do que exceder o CDI mais 1,5%. Na minha opinião, essa taxa de administração é um pouco alta, né? Porque ele também cobra a taxa de performance, mas também não é nada demais, não é tão alto assim. Ele conta atualmente com 38.095 cotistas e os dividendos são pagos geralmente no 15º dia útil de cada mês. Agora a gente vai olhar os indicadores fundamentalistas e eu vou explicar cada um deles aqui para vocês. Começando pela cotação, no dia que eu gravo esse vídeo, o fundo está sendo cotado a R$ 94,00 e a liquidez diária está acima de 15 mil negociações. Liquidez diária são a quantidade de negociações feitas em um único dia com as cotas deste fundo imobiliário. Então, quanto maior a liquidez, melhor. Nesse caso aqui, acima de 15 mil, você não vai ter problema nenhum em vender ou comprar cotas deste fundo. Dividend yield atual está em 1,06 e aqui é o dividend yield do mês atual em relação ao valor da cota do mês atual também. Patrimônio líquido de 471,9 milhões. E o PVP está em 0,92. PVP é o preço sobre o valor patrimonial. Abaixo de 1 significa que o fundo está sendo negociado com desconto. Acima de 1 significa que o fundo está sendo negociado mais caro do que os ativos que ele tem no portfólio. No caso aqui a gente tem 8% de desconto. Então o fundo está sendo negociado a 8% abaixo do seu valor justo. E aqui a gente tem a tese de investimentos do fundo. E é muito importante a gente prestar muita atenção nessa tese de investimento, porque ele é um fundo imobiliário de papel diferente, né? Um pouco diferente dos outros fundos que a gente está acostumado. A principal estratégia do BARRE11 é investir em CRIs pulverizados. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para te explicar o que são CRIs pulverizados. Vamos supor que você tem uma instituição financeira e você libera crédito, investimentos, para pessoas que querem comprar suas casas ou apartamentos. E você junta ali uma carteira com 100, 150, até 200 pessoas que tomaram crédito com você, né? Fizeram um financiamento lá, compraram sua casa, seu apartamento. E você decide que você quer adiantar esse saldo devedor ali. Você precisa desse dinheiro para fazer outro investimento ou alguma outra coisa, ou até mesmo emprestar para mais pessoas. E você pega essa carteira e monta um CRI. E aí você vende esse CRI para um fundo imobiliário. O fundo vai lá, compra esse CRI de você, né? Entrega o dinheiro, pega o CRI e fica recebendo os valores daqueles financiamentos junto com o juro. Então você passa essa carteira para o CRI te paga, você fica com o dinheiro e as pessoas ficam devendo para o fundo. Um ponto positivo desse tipo de operação é que dentro desse CRI podem haver várias pessoas pagando. Então não é apenas um único devedor, são vários devedores. E se um ou dois parar de pagar, não conseguir pagar essas parcelas, não vai ter muito problema assim para o fundo, porque os outros vão continuar pagando. O grande problema dessa estratégia é se a economia começar a ir muito mal, as taxas de juros começarem a subir demais e as pessoas começarem a não conseguir pagar essas parcelas. Aí vai ter vários devedores, vai ser mais difícil para o fundo conseguir receber, né? Porque são várias pessoas ali dentro de uma carteira de investimento, dentro de um CRI. E para isso, o fundo traz aqui, né, ele fala aqui que em agosto ele possuía 23 CRIs e 10 CRIs eram pulverizados. E dentro desses 10 CRIs pulverizados,
haviam 1.049 contratos imobiliários diferentes. Então, 1.049 devedores dentro desses 10 CRIs pulverizados que o fundo tinha. E para diminuir o risco, o fundo coloca aqui que o ticket médio de cada um era de R$221 mil, então são valores mais baixos. E também o fundo coloca aqui, nessa tese de investimento, que já eram imóveis performados, ou seja, todos esses imóveis, esses devedores que tinham ali dentro, eram já casas ou apartamentos onde as pessoas estavam morando. Não era aquela fase de obras, já eram casas e apartamentos prontos. E eles incluíam essas casas e esses apartamentos como garantia. O fundo coloca aqui que, por contrato, o fundo tinha um total de 1,8 vezes a garantia desse valor. Então, isso acaba diluindo bastante o risco para o fundo. E caso haja algumas pessoas que acabem não pagando, o fundo consegue ir lá e pegar aquela propriedade lá e revender e conseguir quitar ali a sua dívida e não ficar no prejuízo. No meu ver, o fundo fazendo desse jeito aqui se torna muito seguro e eu acho bem pouco arriscado esse tipo de operação. Por isso que eu estou trazendo esse fundo aqui. Ele é um fundo que não é muito arriscado. Ele tem seus pontos negativos, mas tem mais pontos positivos do que negativos, o que faz pender a balança aí para ele ficar menos arriscado. Beleza? Entendido essa parte, agora a gente vai olhar como é que está dividido o portfólio do fundo. No gráfico da esquerda, a gente tem o patrimônio do fundo dividido em renda fixa, com 7,63% do patrimônio, cotas de outros fundos imobiliários. Este fundo também compra cotas de outros fundos, 7,95%, CRIs corporativos, 26,27%. Aqui esses CRIs corporativos são aqueles CRIs normal, que tem lá uma corporação que tem um único devedor dentro do CRI, como a gente está acostumado. E CRIs pulverizados representam 58,15%. Então a maioria do patrimônio do fundo está nos CRIs pulverizados. No gráfico da direita a gente tem os indexadores. O IPCA é o principal indexador, com 54,34%, e o IGPM representa 28,8%. Aqui eu trouxe na tabela a DRE do fundo, a última aqui do mês de agosto, para a gente dar uma olhada como está a saúde financeira do fundo. O fundo teve receitas totais aqui no mês de agosto. Esse é o último relatório gerencial que está lá no site fundsexplorer.com.br. O fundo teve receitas totais de 6,2 milhões e teve despesas totais de R$ 576 mil, sobrando um resultado líquido de 5,6 milhões. Desses 5,6 milhões, o fundo distribuiu 86%, um total de 4,8 milhões. E o fundo coloca aqui que ele tem reservas finais de 4,4 milhões. Então reparem que ele distribuiu 4,8 milhões no mês de agosto e ainda sobrou ali em reservas finais 4,4 milhões. Então praticamente mais uma distribuição. Isso aqui mostra que o fundo tem uma saúde financeira muito boa. Ele tem caixa sobrando, tem muita reserva aí no caixa, caso ele precise cobrir ali alguma coisa no futuro, beleza? Então, na questão financeira, é muito boa aí o fundo tranquilo, com a saúde financeira em dia. Esse gráfico aqui é muito interessante a gente olhar, poucas pessoas falam sobre esse gráfico, que é o gráfico do valor patrimonial. Principalmente no caso dos fundos de tijolo, os fundos de papel, esse gráfico ele não vai mudar muito, porque o fundo entrega todo o rendimento para os seus cotistas. Então, nos fundos de papel, é interessante que ele apenas se mantenha estável. Já nos fundos de tijolo é outra história, seria muito melhor se ele estivesse crescendo para cima, significaria que os ativos estariam se valorizando. Os fundos de papel, como ele entrega toda a rentabilidade, é normal que esse gráfico esteja apenas em linha. A gente tem que tomar cuidado para ele não ter muita queda nesse gráfico aqui, ele tem que sempre ficar ali numa linha mais ou menos reta. Então o fundo aqui em 2019, março de 2019, ele teve o seu IPO ali a R$100, em agosto de 2022 ele estava com um valor patrimonial de 101,84. Então ainda tinha uma valorização bem pequena, mas mesmo assim uma valorização. Agora vamos falar de rentabilidade. Nos últimos 6 meses, o fundo entregou 8,30% de rentabilidade, um total de R$ 7,80 por cota. E nos últimos 12 meses, a rentabilidade foi de 15,80%, um total de R$ 14,85. Dividindo esses 15,80% por 12, a gente tem uma rentabilidade de 1,31% ao mês nos últimos 12 meses. Então o fundo entregou uma ótima rentabilidade. Outro ponto positivo aqui para o fundo, que ele tem uma rentabilidade bem acima da renda fixa e também bem acima da média de outros fundos do mercado. E aqui a gente tem o gráfico dos dividendos para a gente ver a oscilação. A gente consegue ver que até teve uma oscilação ali no começo de 2020, o que é normal, todos os fundos tiveram.
e depois ele se recuperou ali e veio aí mantendo mais ou menos estáveis os seus dividendos. A gente não pode ter aquela oscilação que, por exemplo, no mês o fundo paga R$1, no outro mês ele paga 20 centavos, no outro mês ele paga R$2, no outro mês mais 30 centavos. A gente tem que ter mais ou menos ali uma linha reta, uma linha estável dos dividendos do fundo. E se for uma linha crescente, é melhor ainda. E por último aqui eu trouxe o gráfico de comparação do BARI11 com o IFIX. Então a gente teve aqui nos últimos 12 meses uma desvalorização de 9,18% do BARI11 e uma valorização de 10,44% do IFIX. E por que a gente teve essa desvalorização aqui no fundo? Por conta do IPCA. A gente viu que o IPCA lá é o principal indexador deste fundo. E o IPCA veio negativo desde o mês de julho. A gente teve IPCA negativo em julho, agosto e agora também em setembro. Então, por isso, as cotas dos fundos de papel começaram a cair, porque o rendimento também começou a cair. As pessoas começam a vender as suas cotas. Então, por isso, tivemos essa desvalorização. Mas isso aqui pode representar uma boa oportunidade de compra, caso você procure aí por um fundo de papel que pague bons rendimentos. O único ponto negativo que eu tenho aqui para este fundo é realmente a sua taxa, que eu acho um pouco alta demais. Mas caso você queira investir também não vai ter nenhum problema, ela não vai corroer ali o seu patrimônio, porque esse rendimento ele já tem descontado aquela taxa. Então esse rendimento de 1,31% ao mês, nos últimos 12 meses, já está descontada aquela taxa. Então o fundo pagou muito bons rendimentos, muito bons dividendos aí nos últimos 12 meses. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.